Eu sei que o ano de 2025 ele foi muito frustrante para aquelas pessoas que investiram dentro de cripto. Principalmente para quem investiu em altcoins, está certamente com altos prejuízos acumulados, 40, 60 ou até mesmo 70% de queda na sua carteira. Quem está segurando o Ether desde o ciclo passado sabe que não houve performance nenhuma. E quem comprou Bitcoin no começo do ano e simplesmente holdou o ativo, nesse momento está no prejuízo. Então eu sei que 2025 foi um ano frustrante para muitos investidores. Só que essa não é a realidade da minoria. 95% das pessoas perderam dinheiro ao longo de 2025 e apenas 5% fizeram dinheiro ao longo de 2025 e muito dinheiro ao longo de 2025. Na análise de hoje eu vou te explicar como que você faz para entrar com o pé direito em 2026, afinal de contas, investimento é um jogo que a gente tem que jogar todos os dias da semana. Não importa qual seja a data, não importa qual seja o evento, a gente tem que estar sempre olhando para o nosso patrimônio. Afinal de contas, se você quer atingir a sua liberdade financeira, você vai precisar se dedicar extremamente para isso. Mas a gente vai falar tudo isso na nossa análise de hoje, a gente vai analisar o mercado cripto também, e eu vou te explicar como que está a minha estratégia nesse momento. Bom, Guiteles na área. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo tenha sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, eu sei que 2025 foi um ano muito frustrante para algumas pessoas, mas eu quero que você veja o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão, que é a carteira que eu compartilho com os meus clientes. A gente vai colocar aqui os últimos 12 meses para você entender qual foi exatamente a performance desse patrimônio. A gente está falando que lá no começo de 2024 a gente tinha 30 mil dólares e hoje nós estamos quase no nosso all-time high, ou seja, quase com o maior capital acumulado. Nós estamos ali com 49 mil dólares e sendo que a nossa máxima histórica foi 49.300. Estamos a um tique de entrar no all-time high. Mas isso daqui foi um excelente ano para nós. Quando a gente olha aqui para o consolidado da carteira, o ano de 2025 foi um ano de muita consistência nos resultados, onde a gente devolveu muito pouco aquilo que a gente lucrou para o mercado. Isso porque a gente tem uma boa expectativa. Uma expectativa de que o Bitcoin ele está em bear market já. Uma expectativa de que os metais preciosos eles estão performando muito bem. Uma expectativa alinhada com o direcionamento do mercado. Aqui dentro da carteira Rumo ao Milhão, nós não estamos trabalhando com achismo, com crenças infinitas ou rezando para que Bitcoin volta para sua máxima histórica, para que a gente volte a entrar no lucro. Não. A gente está analisando o mercado de maneira fria e calculista, sendo totalmente estratégico, olhando para onde o capital está rotacionando e direcionando nosso capital para lá. A gente não está brincando de fazer taxinhas com DeFi, a gente não está brincando de acumular bons projetos ou até mesmo de comprar aquela meme coin acreditando que a alta ela vai ser infinita. Não, nós estamos jogando um jogo de maneira realista. Olhando para tradar Bitcoin nos momentos de baixo risco, olhando para a acumulação de ativos que estão em grande tendência de alta, como o ouro, por exemplo. Enquanto isso, muitas pessoas elas querem vivenciar exatamente no mundo da fantasia. Essas pessoas que estão na fantasia simplesmente contando com a sorte, o que elas estão recebendo ao longo de 2025 inteiro é o azar, porque quem conta com a sorte conta com o azar também. E se você realmente quer fazer dinheiro em 2026, você precisa ser totalmente estratégico nesse novo ano que nós vamos iniciar. Você não pode mais ser amador, acreditar nessa história de alta infinita, em holdar bons projetos, ou ficar segurando aquele seu projetinho para você receber migalhas em taxa enquanto o negócio está se desvalorizando. Porque você sabe que no final das contas isso não está te levando para sua liberdade financeira. O que vai te levar para sua liberdade financeira é exatamente você ter estratégias que façam com que o seu patrimônio ele suba dessa maneira, sem freio, sem que a gente tenha que perder dinheiro enquanto estamos em bear market profundo. Olha só, o Bitcoin bateu o topo histórico no dia 6 de outubro. Olha o patrimônio que a gente tinha no dia 6 de outubro dentro da carteira Rumo ao Milhão. 42 mil dólares. Hoje nós temos 49 mil dólares. Isso por quê?
nós estamos tomando decisões chaves e estratégicas. Há 2 meses, a gente fazendo compra em ouro abaixo dos $4.000. Hoje a gente vê que o ativo está em nova máxima histórica, mas aqui é momentos de reacumulação. A gente fez várias compras na carteira rumo ao milhão dentro desse ativo, porque nós sabemos que ele está em tendência de alta. Em vez disso, tem pessoas que estão brigando contra tendências, por exemplo, tem pessoas que querem acumular Ether, porque acredita que Ether ele está barato. Sim, ele está barato em relação ao seu all-time high, mas ele pode ficar mais barato ainda. Olha esse canal de baixa, olha essa tendência de baixa que nós estamos vivenciando aqui nesse momento. Veja que a gente vivenciou recentemente uma tendência de baixa aqui no Ether também. Essa tendência de baixa fez com que o ativo ele ficasse extremamente barato. Aquilo que está barato pode ficar mais barato ainda, porque ninguém quer o ativo. Lei da oferta e da demanda. Queda de 66%, quando a gente olha para a queda atual aqui, só caímos 38%. Temos muito espaço ainda para cair, porque o próprio Bitcoin ele está em bear market. Em vez da gente lutar contra essa força natural que o mercado está nos entregando, de que o Bitcoin ele está indo para baixo, o mercado cripto está indo para baixo, as altcoins estão indo para baixo, enquanto os metais preciosos eles estão indo para cima. Em vez da gente brigar contra essa natureza que está acontecendo nesse momento, é melhor que a gente se una a essa natureza e simplesmente rotule. Se estamos em uma tendência de baixa no Bitcoin, é bear market, cara. Você não precisa estar certo nem errado nesse jogo, você só precisa fazer dinheiro ao longo desse processo. Não importa se você falou que é bear market e a tendência reverteu e você precisa mudar a sua opinião para um bull market, porque lembrando, você não está procurando estar certo com seu ego inflado. Você está procurando ficar com o bolso inflado de dólares, ou seja, fazer dinheiro. Sim, enquanto muitas pessoas estão esperando o pivô de baixa dentro do Bitcoin para poder definir se nós estamos em bear market ou não, enquanto muitas pessoas estão esperando o Total 3 reverter a sua tendência para entender se elas vão sair das altcoins ou não, ouro está subindo sem freio. Enquanto isso, a carteira rumo ao milhão, ela está fazendo dinheiro também sem freio, porque nós estamos respeitando todas essas movimentações. Se você realmente quer enriquecer, principalmente em 2026, você precisa ser estratégico, simplesmente surfe as tendências. Olha só, eu não sei se 2026 inteiro vai ser queda no Bitcoin e alta no ouro. Eu não sei o que vai acontecer daqui 30 dias. Se eu soubesse, eu não faria uma análise todos os dias da semana. Eu não sei se você sabe, mas a análise que eu faço aqui para você é uma análise que eu sempre fiz para mim, onde eu acordo de manhã, olho para o meu patrimônio, olho para o mercado e tomo uma decisão de compra ou de venda. O canal do YouTube ele foi simplesmente uma ideia de eu ligar uma câmera na minha frente e documentar aquilo que eu já fazia para mim mesmo. Ou seja, eu analiso o mercado e tomo as decisões todos os dias da semana, porque eu não sei o futuro. Eu sei que eu vou visualizar as tendências, eu vou entender as estratégias daquele momento e vou poder tomar uma decisão de compra ou de venda. Olhar para o patrimônio da carteira rumo ao milhão, subindo desse jeito, me faz refletir o que foi feito em 2026 e o que foi feito aqui é simplesmente a gente respeitar a tendência. Você acha que eu vou olhar para XRP, por exemplo, só porque o ativo saiu de quase lá dos $4 e está valendo ali $2, praticamente 58% de queda, só porque ele caiu 58% só porque ele teve uma queda de 58%, você acha que eu vou comprar esse ativo? Não, eu sei que essa queda pode ir muito mais abaixo. Olha só a XRP forçando um grande suporte desde dezembro de 2024. A gente já está começando a flertar abaixo dessa região, significa que a gente tem muito mais quedas pela frente nesse ativo. Agora, quando a gente olha para metais preciosos, por exemplo, quando a gente olha para ouro, a gente está vendo que o ativo ele mal entrega pullbacks em gráficos de 30 minutos e ele segue fortalecendo a sua tendência. Olha só, eu venho falando com vocês sobre a tendência de alta que nós temos no gráfico de 4 horas. É uma tendência que leva mais tempo para a gente ter recuos acontecendo aqui, principalmente quando a gente estoura um all-time high, quando a gente entra em fase de bull run. A gente está entrando em fase de bull run. Na verdade, na data de ontem a gente fez o rompimento, hoje a gente só precisa de uma confirmação desse rompimento. Mas se a gente cai para time frames de 30 minutos, a gente consegue ver aonde são os pullbacks do ativo dentro dos gráficos interdiário. Você acha que eu, Guiteles, estou
fazendo o que nesse momento? Olhando para a média de 200 períodos dentro de um gráfico de 30 minutos para que eu faça mais decisões de entrada dentro da carteira Rumo ao Milhão nesse ativo. Porque aqui eu não estou lutando contra a tendência, eu não estou esperando que uma hora o capital do ouro ele vai rotacionar para o Bitcoin ou... Cara, eu não estou esperando nada disso. Eu estou simplesmente surfando. Porque entre essa expectativa do capital ir para o Bitcoin e ela realmente ir para o Bitcoin, dentro desse espaço de tempo, eu fiz muito dinheiro dentro da carteira Rumo ao Milhão. E eu quero que você entenda que eu vou seguir nesse jogo enquanto as tendências elas estiverem dessa maneira. Tradando o Bitcoin enquanto ele estiver em tendência de baixa, fazendo novas entradas em ouro enquanto houver a tendência de alta, enquanto a gente tiver essas movimentações acontecendo. Obviamente que a gente só precisa ser estratégico nesses ativos, entrar nos momentos certos, aguardar os pullbacks dos ativos para que a gente possa fazer novas exposições. Olha só. Esses ativos estão subindo sem freio. Se a gente olhar, por exemplo, para a prata ali também, a gente vai ver que prata está em novas máximas históricas. Obviamente, a gente está começando a formar padrões de cunha ascendentes dentro de intradiários aqui, que são gráficos de 30 minutos. Mas a prata também a gente está vendo os recuos acontecendo na média de 200 períodos, aqui num gráfico de 30 minutos. Aqui são pontos de entrada? Sim, são pontos de entrada. Estou olhando para pontos de entrada nesses ativos, porque para mim vale muito mais surfar essa tendência do que brigar contra a tendência de baixa das altcoins, brigar contra a tendência de baixa do Ether ou até mesmo brigar contra a tendência de baixa do próprio Bitcoin. Lembra, o meu jogo é de fazer dinheiro. Eu não estou aqui para acumular bons projetos, eu não invisto dentro do mercado cripto porque eu acredito que isso daqui é contra o establishment e eu preciso de privacidade. Não, eu jogo esse jogo de maneira limpa e transparente com o establishment. Eu não gosto, eu não concordo com as decisões de impostos, eu não concordo em ser transparente com eles, mas eu não vou ser contra o dono do tabuleiro. Eu vou simplesmente jogar esse jogo conforme as regras. E se você fizer isso, meu caro, saiba que você vai enriquecer na vida real e não no metaverso. O que adianta você acumular bons projetos, sendo que você não consegue utilizar o seu projetinho no dia a dia? O que você precisa no seu dia a dia é exatamente o dólar, é exatamente essa moeda que te dá toda a liberdade, toda a segurança, todo o conforto. Olha só, para que você está buscando a liberdade financeira? Talvez para sentar em um restaurante e escolher aquele prato que você quer comer, sem olhar por preço, mas sim olhando por cardápio. É você entrar dentro da concessionária e escolher a cor do carro que você quer, não pelo preço. Os opcionais, não pelo preço, mas sim porque você quer aquilo. É poder escolher qual que é o seu destino de viagem, o hotel que você quer, porque você gostou daquilo e não pelo preço. Talvez você esteja jogando esse jogo para você não se preocupar mais com as contas, não precisar contar dinheiro. Talvez você esteja jogando esse jogo para prover segurança para você e para sua família, conforto. E saiba que para você fazer tudo isso na sua vida real, você precisa transformar isso na sua moeda fiat. O jogo é de acúmulo patrimonial e não de acúmulo de bons projetos. Se você jogar o jogo de bons projetos, meu caro, muito provavelmente no final disso daqui você não terá dinheiro, porque lembre-se, 95% das pessoas que investem, elas perdem dinheiro. Apenas 5% realmente fazem dinheiro. E uma pequena maioria é a maioria que realmente vai enriquecer. Por que você acha que o canal do YouTube tem um monte de comentários negativos, onde as pessoas olham, por exemplo, e falam, não, mas tem que esperar um gráfico semanal apontar pivô de baixa para a gente confirmar um bear market? Olha só, você acha que eu vou esperar 38% de desvalorização para poder colocar os meus clientes em preservação patrimonial? Obviamente que não. Se eu fizer isso, eles não vão dar atenção para o meu trabalho, eles não vão reassinar o meu produto, que é a carteira Rumo ao Milhão. Inclusive, eu tenho clientes comigo há 3 anos, desde o início da carteira Rumo ao Milhão. Por que você acha que essa pessoa está há 3 anos investindo dentro da carteira Rumo ao Milhão? Porque ela está tendo resultados reais, aonde eu preservo, onde eu multiplico o patrimônio dela. E obviamente que ela vai querer reassinar. Agora pensa, se eu coloco uma meme coin que explode em uma noite,
noite, no dia seguinte isso cai. A pessoa pode fazer 1 ano de assinatura, mas ela não vai fazer o segundo e nem mesmo o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, quiçá nem assinar o vitalício, porque o meu sucesso depende do sucesso dos meus clientes também. Então sim, eu respeito todos os meus clientes e a gente precisa entrar em preservação patrimonial antes de 10% de queda, não depois de 38, 40% de queda, por exemplo. A gente tem que aplicar estratégias nos momentos certos, beleza? Para mim, não tem por que a gente olhar para as altcoins, principalmente Ether, e entenda, Ether é uma altcoin. Não acredite que isso é um projeto diferenciado, não acredite que ele vai se comportar de maneira independente de todas as outras altcoins. Esse ciclo, ele provou que Ether não passa apenas de uma altcoin, a principal altcoin, porque afinal de contas as altcoins elas não performaram bem nesse ciclo. E a gente sabe que o único ativo que performou bem foi o próprio Bitcoin. Então entenda, sim, Ether também é uma altcoin. Não acumule isso em uma tendência de baixa do Bitcoin. Bom, por que a gente fala sobre bear market do Bitcoin? A gente saiu de fase de capitulação e a gente bateu euforia. O ciclo ele foi simplesmente entregue. Aquelas pessoas que falam que a euforia não aconteceu é porque elas não vivenciaram o ciclo inteiro. Elas não viram a euforia acontecendo. Chegaram tarde, simplesmente isso. Agora a gente vai buscar uma próxima fase de capitulação, como em todos os ciclos. Sai da euforia, vai para uma capitulação. Sai da euforia, vai para uma capitulação. Sai da euforia, vai para uma capitulação. A gente vai contar que dessa vez vai ser diferente, que o ciclo ele vai ser estendido? Eu não vou contar com isso, porque até o presente momento, nenhum ciclo ele foi estendido. Vamos simplesmente respeitar as métricas. Os principais investidores do Bitcoin, eles continuam vendendo, continuam distribuindo. Essas vendas continuam tendo altas realizações de lucro no mercado, ou seja, tem muitos players que ainda está saindo muita pressão de venda acontecendo no ativo. Se a gente sabe que esses grandes players, que são as pessoas que mais importam dentro do mercado cripto, afinal de contas, dos 19 milhões de Bitcoin em circulação, 13 milhões está na mão desses players aqui. Se a gente sabe que eles estão saindo, eles estão causando uma demanda negativa no ativo. Simples assim. Lei da oferta e da demanda é o que rege o preço de qualquer ativo financeiro. Ouro ele está disparando não porque é uma commodity que é um metal precioso que nós utilizamos isso, a prata que nós utilizamos ela dentro da indústria, não é por conta disso, não é por conta da sua escassez, mas sim por conta da lei da oferta e da demanda. Pode ser que sim, ouro esteja sobrevalorizado, prata esteja sobrevalorizado, mas o fato é que há demanda pelo ativo e uma oferta menor do ativo. Isso só pode fazer com que o preço ele dispare. Até quando o preço ele vai continuar subindo até ele chegar em um patamar onde as pessoas não vão pagar mais? Não, ele vai continuar subindo enquanto houver demanda pelo ativo. As pessoas elas não querem saber ali a real do preço, ele está subindo. Então muitos players vão investir, vão buscar uma demanda pelo ativo. Bitcoin, demanda negativa, mas oferta em circulação, pessoas vendendo, distribuindo, realizando lucro, ou seja, o preço ele vai para baixo. Simplesmente opere a favor da lei da oferta e da demanda. Respeite a lei da oferta e da demanda. A partir do momento que você fizer isso, você vai conseguir direcionar o seu capital. Olha só, você provou em 2025 que aquele seu bom projetinho, sabe que tem um white paper perfeito? Sabe aquele seu projetinho que ele é uma boa DEX, por exemplo, que ele gera não sei quantos milhões em taxa, em que aquele ativo ele deveria valer muito mais do que ele está valendo agora, porque ele tem um TVL super alto? Sabe aquele seu bom projetinho? Ele não performou, não é mesmo? O fundamento daquele ativo é muito bom, o TVL daquele ativo é real, a usabilidade daquele ativo, ela funciona e ela ajuda muitas pessoas. Só que não tem demanda pelo ativo, tem mais oferta em circulação. O que está acontecendo com o preço do ativo? Está caindo. O que importa mais, o fundamento ou a lei da oferta e da demanda? A lei da oferta e da demanda, meu caro. Não adianta você ter a melhor tecnologia que todo mundo usa, sendo que você não tem demanda pelo ativo financeiro daquela tecnologia. Respeite a lei da oferta e da demanda, que no final dessas contas você sairá com muito dinheiro no bolso. Você acha que eu vou ficar investido em ouro, em metais, quando a gente reverter a tendência? Obviamente que não.
Eu vou ser a primeira pessoa a pular fora se a gente reverter a tendência desses ativos. Algo que eu estou fazendo nesse momento é acompanhando diariamente tanto o ouro quanto a prata, todos esses metais, para entender até onde nós vamos com essa tendência. Enquanto ela for vigente, eu estarei multiplicando meu patrimônio nesses ativos. A partir do momento que a tendência ela for revertida, eu estou fora desses ativos, simplesmente assim, não lutando contra a tendência de alta, nem mesmo contra a tendência de baixa, simplesmente respeitando. Demanda negativa no Bitcoin? Vamos seguir vendidos no ativo, simplesmente assim. Vamos direcionar o nosso capital para ouro, para os metais. Porque se a gente olha, por exemplo, para o Bitcoin e coloca as principais médias móveis, a gente vai ver que esse ativo ele está abaixo de todas as médias móveis. Olha quais foram os cenários que nós estivemos abaixo dessas médias móveis. O bear market de 2018, Corona Crash, o bear market de 2022, estivemos abaixo de todas essas médias móveis. Você vai querer lutar contra isso daqui, lutar contra essa tendência de baixa? Não é algo inteligente de se fazer. Ou seja, se você quer entrar em 2026 com o pé direito, você precisa ser estratégico e não amador. Você precisa parar de olhar para bons projetos, white paper, fundamento. Você precisa olhar para a lei da oferta e da demanda. Você precisa olhar para o capital rotativo e assim você realmente vai conseguir fazer dinheiro. 2025 foi um dos melhores anos para a carteira rumo a 1 milhão. Um ano que foi extremamente caótico para o mercado cripto e nós tivemos excelentes resultados. Todos os clientes eles estão felizes nesse momento. E se você quer entrar em 2026 com o pé direito e se tornar um cliente meu, aonde eu vou tomar todas as decisões de compra e de venda e você só vai copiar e colar, você tem a oportunidade de fazer isso no começo desse ano. Você pode entrar para a carteira rumo ao milhão clicando no primeiro link da descrição e você vai ter todo o meu gerenciamento, todas as minhas estratégias que construíram esse patrimônio nos últimos 3 anos, do zero até esse presente momento. Eu abro todas as estratégias de maneira transparente, mostrando o saldo até mesmo para você aqui dentro do YouTube, aonde dia 10 de outubro a gente teve uma grande queda de desalavancagem dentro do mercado cripto. Nós, dentro da carteira rumo ao milhão, não perdemos nenhum centavo no dia 10 de outubro. Olha aqui o dia 10 de outubro, onde nosso patrimônio ele estava, simplesmente em regiões de máxima histórica. Desde o dia 10 o mercado ele vem crashando, o patrimônio da carteira rumo ao milhão ele continua subindo de maneira estratégica, simples assim. Sem achismo, sem crenças, sem fanatismo, sem ficar olhando e rezando para o mercado ir para aquela direção que nós estamos comprado, simplesmente sendo estratégico. Se você quiser estar junto comigo, clica no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não. Basicamente é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde eu vou te mandar as notificações na tela do seu celular, dessa maneira aqui, simplesmente um app exclusivo, onde você vai acessar esse app e você vai ver todas as minhas decisões de compra e de venda. Inclusive você consegue tirar dúvidas diretamente comigo, diretamente com o meu time. Aqui você vai ter de maneira transparente os pontos de entrada, qual que é a estratégia, qual que é o gerenciamento, qual que é o acompanhamento. Isso é o máximo que eu consigo fazer por você. Colocar o meu patrimônio na reta, simplesmente tomar uma decisão de compra ou de venda e você copiar e colar. Simples assim. Sem que você seja um analista, sem que você tenha experiência, sem que você entenda das técnicas, sem que você tenha acesso às informações privilegiadas que eu tenho. Simplesmente copiando e colando. Aqui abaixo nessa página eu te mostro o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Mas entenda que para você enriquecer em 2026, você só precisa ser estratégico. Não conte que o bear market ele vai acabar em 2026 e a gente vai voltar a ter novas altas. Não conte que as coisas elas irão melhorar daqui para frente. Simplesmente olha para aquilo que está bom, em vez de você ficar contando que aquilo vai melhorar, e joga o jogo com aquilo que está bom. Eu não sei até quando que nós, dentro da carteira rumo ao milhão, iremos continuar tradando o Bitcoin e investindo dentro dos metais. Eu não sei até quando essa tendência ela continuará. Uma coisa é fato, enquanto ela
continuar, a gente vai seguir fazendo dinheiro dessa maneira. Se você quiser entrar em 2026 junto comigo, Carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço, eu vejo você de volta aqui no canal ou dentro da Carteira Rumo ao Milhão. Forte abraço, tamo junto e valeu!